E o governo dos Estados Unidos informou que deve anunciar nos próximos dias a decisão final sobre a nova tarifa de 25% para alguns determinados produtos brasileiros. O representante do comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que as negociações com o Brasil continuam, mas disse que há uma distância considerável entre as posições dos dois países. A decisão deve ser divulgada até o dia 15 de julho. A declaração foi feita depois das audiências públicas realizadas pelo governo americano, das quais participou o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que tenta evitar a nova tarifa. Os Estados Unidos investigam práticas comerciais do Brasil e citam entre os pontos questionados o PIX, a política tarifária, o combate à corrupção, a proteção da propriedade intelectual e também as ações contra o desmatamento ilegal. Ludmila, essa é uma decisão que a gente vai ter de aguardar aí até a próxima semana, dia 15 de julho, que é a data final. A Ana até comentou aqui ontem, pode ser postergada, a gente não sabe o que pode acontecer aí no governo dos Estados Unidos. Ludmila. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para ver como é que fica essa decisão em relação a essas tarifas. Agora, a gente lembra que é uma investigação em relação à seção 301, que já tem um ano, né? Começou, já tem um tempo e agora está se encaminhando para o seu desfecho final depois desses 2 dias de audiência pública em Washington. Então, ele já deu um pequeno spoiler de como os Estados Unidos estão se sentindo nessa negociação com o Brasil. Ele já falou, olha, eu estou sentindo aqui, infelizmente, uma certa distância com o Brasil. Vamos traduzir o que ele disse. O Lula não está nem aí para essas tarifas. E eu poderia ir até um pouco além. Assim, no meu sentimento, eu acredito que o Lula até possa querer que essas tarifas sejam implantadas. Acabou de ter a audiência, estavam setores do agro, tinha a associação do arroz, do café, tinham empresas brasileiras, empresas americanas, inclusive, que atuam no Brasil, estão advogando contra a imposição das tarifas, a Tesla, o eBay, várias empresas estão pedindo, a Coca-Cola, a gigantona Coca-Cola está pedindo para que não sejam aplicadas essas tarifas. E aí eu pergunto, cadê o governo Lula? O Lula não se esforçou em tentar reverter essas tarifas. Publicamente ele vai aparecer na televisão e vai dizer, olha, não queremos as tarifas, imagina. Mas isso é o que ele fala para o público. Será que o que ele fala para o público corresponde ao que ele sente lá no íntimo dele? Será que ele realmente não quer essas tarifas? Ano passado, quando rolou o primeiro tarifaço, ainda na época, estava aquela confusão da Magnitsky, teve um tarifaço também e o Lula teve um crescimento na popularidade. Será que ele não está vislumbrando aquilo que aconteceu ano passado e está querendo que aconteça agora também? Ele já inventou o nome tariflável. É como se ele já soubesse que os Estados Unidos vão sim impor as tarifas e já tivesse criado o rótulo para colar na testa do adversário dele, que vai competir com ele nas eleições. Já criou o rótulo, já deixou ali prontinho, está pronto para tirar essa carta da manga e colar na testa do adversário, dizendo que o Flávio teria algum tipo de responsabilidade nessas tarifas. Então não me parece que o Lula queira isso e está parecendo que esse responsável aí pelo Departamento do Comércio que fez essa declaração dizendo que o Brasil está muito distante, me parece que ele também já está sentindo isso. O Brasil não está querendo negociar nada, moço. Se não está querendo negociar nada, a gente vai tirar a tarifa por quê? Se o escritório já concluiu que o Brasil é culpado, aí a gente pode discutir se os itens estão realmente corretos ou se eles não estão exagerando em alguma coisa, mas um ou outro ponto ali, eles vão considerar que o Brasil é culpado e vão aplicar as tarifas. E vamos ver quem vai tirar o maior proveito político disso aí. O Flávio, ele vai ter, claro, um discurso contra o Lula, vai dizer, olha, o Lula não tentou fazer nada, eu vim aqui nos Estados Unidos, tentei reverter e não deu. E, por outro lado, o Lula vai fazer o discurso contrário, vai dizer, não, imagina, eu nunca quis. O Flávio é que eles colam, né, essa questão da tarifa no bolsonarismo. Foi o bolsonarismo que trouxe a tarifa para o Brasil. Eles é que ficam pedindo sanções contra o Brasil. Então, ambos vão ter esse discurso para usar nas eleições. Mas me parece que realmente o Lula ele vai
ter um benefício eleitoral e ele deseja isso. Ele quer a tarifa, ele não quer o bem do Brasil, ele quer o bem dele mesmo. Segre, quero te ouvir também, quem é que ganha, quem perde aí com essa imposição de tarifas, porque como bem disse a Ludmila, parece que estão antecipando que talvez vá ocorrer mesmo essa imposição de tarifas que pode chegar a 37,5% sobre determinados produtos. Primeiro eu gostaria, Paulo, de explicar um pouco à audiência como se formatou esse negócio das tarifas. Quando assume Trump, ele coloca 10% para todo mundo. Qual era o objetivo? Defender a indústria americana. Depois ele colocou 25% agora. Já tinha colocado e voltou para trás, para o Brasil, e agora são 25% por uma situação determinada que eles listaram e mais 12,5% de adicional. O presidente Trump é uma pessoa pragmática. Agora, se ele sabe que corre o risco de ser o único país na América Latina que a esquerda vai se manter, porque nós já temos Chile, virou de esquerda, virou para a direita. Equador, virou. Colômbia, agora, virou. Peru, virou. A Venezuela já está sobre o comando dos Estados Unidos. Quem falta? O Brasil. E é a última eleição desse ano 2026, a mais importante para a América Latina. Então, o que eu faria se eu fosse Trump? E não sou, e lamento não ser, porque estaria cheio de grana. Ele poderia fazer, eu vou continuar avaliando a situação, não fala que é para beneficiar ninguém, porque nas eleições ele poderá conseguir muito melhor negociação para benefício dos Estados Unidos que se ele coloca a imposição da tarifa, favorecendo eleitoralmente ao Lula. Quando estamos no mercado internacional, você tem duas formas de coibir a importação de determinado produto. Através de uma situação tarifária, como essa que está aplicando os Estados Unidos, mas não tem como você deixar de comprar. Então, ou manda de outro país, ou você aceita que vai ter inflação, que foi o que aconteceu. E o Trump está com eleições em novembro. Então ele não pode correr o risco, porque se perder a maioria, ele está frito. Então aí a recomendação lógica seria, não digo se vou ou não vou protelar essa resolução, mesmo que possa fazê-lo sem dizer o motivo, terminaram as eleições e a gente vê. O que o Flávio falou, eu acho que a fala dele foi boa na tentativa e ruim na metodologia, porque ele pede para suspender até depois das eleições. Ele deveria ter tomado, e com muita humildade digo isso, a metodologia que usam os advogados. Ludmila poderá saber muito melhor que eu, que é: defendemos que o nosso cliente é inocente, mas se você, juiz, entende que não, então peço que a pena seja menorizada por isso, por aquilo. Então o Flávio deveria dizer, eu estou em desacordo com a tarifa, mas se o governo americano estabelece que deve ser colocada, te peço que sejam colocadas depois das eleições. E isso permitiria um fluxo um pouco melhor. A boa notícia, Paula, a dissonância cognitiva militante da esquerda, aquele que vota o Lula, não entende nada e não aceita nada, e você pode mostrar a cueca no batom e ele vai continuar defendendo, não vai deixar de votar porque consiga tirar as tarifas ou não. Mas aquele que está acreditando no Lula, sem ser raiz da esquerda, ele pode assumir que a fala do Lula é válida e pode votar a favor dele em lugar de Flávio Bolsonaro. E esse percentual pequenininho que pode reverter uma eleição. Agora, a boa notícia também em relação a isso é que o Lula não fez nada para reverter a situação. A negociação do Itamaraty claramente falhou, quando há um ano que está sendo investigado o caso, e Itamaraty não fez absolutamente nada. Qual era o caminho? Participar da audiência pública. O que eu fiz o governo? Mandou um observador para observar, não para falar, o que o Flávio diria. Gente, com isso não se resolve diplomaticamente nenhuma situação. Então, é isso. Mas eles falam que estão resolvendo por vias oficiais e diplomáticas. Agora, Segre, só para explicar rapidamente para a nossa audiência, se houver mesmo essa imposição de tarifas de 25%, que pode chegar a 37,5% se somar as duas, isso vai encarecer o produto lá para os americanos. Mas qual é o impacto para a economia brasileira disso? Tem algum impacto, Segre? Claro, tem, Paulo. É importante explicar. E aí vem a outra situação que pode ser favorável ao governo. Por quê? Vamos imaginar, e hoje saiu aprovado no Senado, uma parcela de até 15 bilhões de reais para empréstimos para as empresas que possam ser afetadas pelo tarifaço. Isso é muito ruim, porque imaginemos, uma empresa
a minha empresa produz 100 mil unidades e a grande maioria vai para os Estados Unidos. Se Estados Unidos encarece através dos impostos, ele vai deixar de me comprar. Isso. Calçado, por exemplo. Por exemplo. Que tá na Agora, lista. eu não tenho como parar a produção. Então, eu posso diminuir um pouco a produção, mas o estoque vai aumentando. Eu preciso soltar o estoque. O que eu vou fazer? Vou aumentar a oferta. Produzindo mais, estou aumentando a oferta. Vai diminuir o preço. E isso permite que a inflação brasileira baixe também. Qual é a outra questão que os Estados Unidos estão entendendo? O Brasil não vai deixar de produzir, não vai deixar de vender. Vai mandar para quem? China. Ah, peraí. Não, China não. Então, eu sou proclive a pensar que se o pragmatismo de Trump funciona, e ele já se mostrou muito pragmático em muitas coisas, em outras não muito, ele não vai resolver nada, vai dizer, continua pensando, que nem a lei da dosimetria. O Alexandre Moraes sentou, continua pensando. Depois das eleições, ele poderá negociar com um governo que vai querer resolver e não com um governo que está utilizando isso para captar o seu voto.